Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui em família, reunidos, eu, Luciana, Júlia, Murilo, para tratar de um assunto de muita importância, como no geral nós tratamos de assuntos importantes aqui no nosso canal. E trazemos então hoje a seguinte pergunta: Deus é culpado disso? Quantas vezes nós já não escutamos esta frase ou até a pronunciamos no decorrer do processo da nossa vida diante das circunstâncias diversas que vão permeando a nossa existência. Então hoje nós vamos tratar sobre essa temática e esperamos que vocês continuem conosco até o final desse vídeo. Então pessoal, e por que nós trazemos essa temática, né? Em forma de uma indagação. Seria Deus culpado disso? Trazemos esse tema porque é comum observarmos na vida de terceiros e às vezes até mesmo na nossa própria vida, diante de alguma tragédia, do ponto de vista natural ou então na vida particular, como a perda de um ente querido, buscarmos um responsável por esse acontecimento. E infelizmente, né, no geral, nós espiritualizamos, não é, e queremos transferir essa responsabilidade aos ombros de Deus ou então do próprio mal. Murilo, à luz desse assunto, você poderia pensar em algum exemplo que você já tenha visto durante a tua vida, onde alguém transferiu a responsabilidade de um acontecimento para Deus? Talvez quando acontece um terremoto ou alguém fica muito doente. Exato, Murilo. E é comum nos perguntarmos por que essas coisas acontecem. Mas, como discutimos, sabemos que nem tudo está sob nosso entendimento imediato da soberania de Deus. Há um teólogo irlandês por nome de Lewis que produziu um conceito que particularmente eu gosto muito quando ele trata dessa temática num livro publicado por ele, onde trata do problema do sofrimento. Neste texto, Lewis argumenta o seguinte, que esse sofrimento pelo qual muitas vezes nós passamos ao longo da nossa vida, ele é fruto de uma dádiva divina a todos nós, que é a capacidade de escolha, o livre-arbítrio. E que sem este livre-arbítrio nós seríamos de fato incapazes de termos um desenvolvimento do ponto de vista do amor, né, crescimento no amor e até mesmo um crescimento moral. Pai, mas se Deus é bom, por que Ele permite que coisas ruins aconteçam? Ótima pergunta, Júlia. É isso mesmo. Veja bem, na medida em que Deus nos dá a dádiva da escolha, do arbítrio, como já mencionamos anteriormente, nós assumimos com isso também os desafios provenientes das nossas decisões anteriores. Agora, veja, Deus, no alto da sua soberania, ele tem pleno conhecimento de todas as coisas, né? E nós, na finitude em que vivemos, é que não conseguimos, às vezes, alcançar, compreender a totalidade dos planos, dos propósitos divinos. Mas Deus continua no comando de todas as coisas. Olha, o arbítrio é um componente fundamental, importante da nossa fé. Murilo, você sabe o que significa livre-arbítrio? É quando a gente pode escolher o que fazer? É isso mesmo. Veja bem, e com essa liberdade vem a responsabilidade, como nós já temos insistido em outras situações, responsabilidade pelas ações que nós tomamos, né? Há um teólogo muito importante na vida do cristianismo, né, que é o Santo Agostinho. E Santo Agostinho argumenta no seu livro As Confissões a respeito dessa temática, dizendo o seguinte, que o mal nada mais é do que a privação do bem, ou a ausência do bem. E na medida que um deles desaparece, o outro tende a ter supremacia, não é? Agostinho argumenta que o mal não foi criado por Deus, mas ele é o resultado das decisões inadequadas que nós tomamos ao longo do tempo, à luz da liberdade que nos foi concedida por ele mesmo. Não é? E veja, Agostinho está discutindo essa temática aí no ano 350 a 400 depois de Jesus Cristo, né, no livro de Confissões. Então, observem que a força desse assunto, a força dessa temática, num período tão remoto, não é? E poderíamos dizer que ao longo da história da humanidade,
esse probleminha de querer jogar a responsabilidade sobre alguém, ele vai sempre permeando a nossa vida, e daí a necessidade de nós tratarmos dele com a devida conveniência, não é? E equilíbrio para podermos conduzir melhor a nossa vida à luz dessas tragédias e outras coisas que vão acontecendo na nossa vida e que nós queremos achar um responsável. Nós mesmos já passamos por momentos difíceis, mas encontramos força na nossa fé. Gostaríamos de compartilhar uma história breve. Na verdade, nós passamos, por alguns momentos difíceis, como todo mundo já passou na vida. Eu acho que um dos momentos mais complicados, que nós vivemos foi, acho que, o falecimento dos nossos pais. Eu perdi meu pai, perdi a minha mãe, e o Luiz também perdeu o pai dele. Então, são histórias, que são difíceis da gente encarar a realidade. Mas com a fé a gente consegue suportar tudo isso e a gente continua, tocando a nossa vida. E para concluir, pessoal, nós queremos deixar bem solidificado a ideia de que Deus não é responsável por muitas mazelas, por muitos acontecimentos da nossa própria vida, não é resultado das nossas ações. Nós não queremos, com isso, descaracterizar a presença e a participação de Deus no processo da nossa vida. Não é? Ele está permanentemente acompanhando os nossos passos, enfim, ele conhece todas as coisas. Entretanto, nós não podemos, como comumente fazemos, transferir algumas responsabilidades que não são deles para Deus, e sim assumir, não é? Com hombridade, com firmeza, as nossas próprias atitudes. Então, Júlia, você quer deixar alguma mensagem adicional para as pessoas que estão nos ouvindo? Lembrem-se que Deus está sempre conosco, mesmo nos momentos mais difíceis. E que podemos aprender e crescer com cada desafio. Muito obrigado por estarem conosco hoje. Esperamos que essa conversa tenha trazido um pouco de clareza e conforto.